Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de futebol americano, porque ontem, né, esse vídeo tá saindo na segunda-feira, ontem no domingo à noite a gente teve o Super Bowl entre o Seattle Seahawks e o New England Patriots e o Seattle ganhou de 29-13 e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o jogo. Esse vídeo vai ficar mais curto, é mais pra eu dar um pouco a minha opinião do que eu achei dessa partida, né? Então, e não foi um jogo assim com tantas emoções, né? Então já vou soltar aqui a minha primeira opinião. Eu não achei um dos melhores Super Bowls de todos os tempos. Na verdade, não passou nem perto disso. Já tiveram jogos muito mais legais, já tivemos várias viradas importantes. Teve aquela virada do Patriots mesmo, que foi, eu acho que foi coisa de 25 pontos contra o Atlanta Falcons, com o Tom Brady, há muito tempo atrás. O Chiefs acostumou a gente também a ficar virando o jogo em reta final. Era um padrão. Isso dá muito mais emoção para um jogo único, né? O Super Bowl, uma final de jogo único. E hoje não foi bem isso que a gente viu. Né? Desde o início do jogo, o Seattle Seahawks amassou o New England Patriots. E se você for olhar as estatísticas, até parece que não, tirando a pontuação, é claro. Mas isso é porque no fim do jogo, já praticamente o quarto inteiro, mais a metade do quarto, era garbage time. O Seattle começou a deixar o New England jogar, porque o jogo já ia acabar de qualquer jeito. Enfim, né? Eu já tinha previsto um pouco isso, conversando aí com amigos e tal antes, de que o Seattle ia dominar o jogo. E por que eu achava? Eu acho que esse ano do New England Patriots não era nem de perto um ano para o time chegar no Super Bowl e muito menos ser campeão. Por que eu digo isso? O New England Patriots, ele vem de um rebuild, né? Ele passou, depois sai o Belichick, depois que sai o Tom Brady, depois que sai o Gronk, depois que sai todo mundo, o time dá uma desmantelada, eles passaram aí algum tempo no rebuild, construindo o time outra vez, trazendo novas peças, novos jogadores, etc, até tentar acertar um elenco poderoso. E esse time desse ano do New England Patriots é um bom time, e uma defesa excepcional. Isso é verdade. Mas ainda não tá num calibre de time realmente contender, né? Do título da NFL. Nem de perto, na minha opinião, pelo menos nem de perto. E acabou que caiu um pouco no colo do New England Patriots essa vaga no Super Bowl. E por que isso? Porque os times que, na teoria, seriam os times fortes da AFC, não estavam fortes de verdade. O Kansas City Chiefs, que no início da temporada todo mundo achou que seria um bicho-papão, se desmantelou. O Baltimore Ravens é um outro time que todo mundo achou que ia ser um bicho-papão, também não conseguiu dar certo, desmantelou, até perdeu o técnico, né? O próprio Pittsburgh Steelers, que era um time que tinha uma boa defesa e todo mundo achou que talvez com Aaron Rodgers pudesse ser alguma coisa, não conseguiu passar nem perto de ser um contender. O Cincinnati Bengals teve o Joe Burrow que se machucou e não jogou a temporada inteira. O Buffalo Bills com o Josh Allen tinha a oportunidade da vida porque todos os outros estavam mal e também falhou na hora H. O Chargers tem uma linha ofensiva trágica, mesmo tendo um grande quarterback. O Houston Texans só tem defesa e não tem ataque nenhum. Então acabou que caiu no colo de alguns times meio nada a ver. E aí no final da temporada, a expectativa era de que o Denver Broncos, ou que tem um quarterback extremamente novo com o Bo Nix, ou o New England Patriots com o Drake May, e até talvez o Jacksonville com o Sunshine, conseguissem uma vaga de Super Bowl, meio caindo no colo. E acabou que na final da AFC, o Bo Nix nem jogou, né? O Bo Nix se lesionou e mesmo assim o Denver fez um jogo duríssimo contra o New England Patriots. Na minha opinião, se o Bo Nix tivesse jogado, o Denver teria vencido. E de qualquer forma teria sido massacrado no Super Bowl também, tá? Essa é a minha opinião. A AFC tem muitos times em rebuild. E tem muitos times novos com quarterbacks novos e times antigos com quarterbacks muito velhos ou que não estão mais no 100%, tentando se realocar nessas questões de força dentro da conferência. E por isso o New England Patriots acabou brotando nesse Super Bowl. Mas desde o início, eu não achava que teria realmente jogo contra outros times da NFC. Até o São Francisco 49ers, com 1 milhão de jogadores lesionados, o Philadelphia Eagles, mal esse ano também, não jogou muito bem, um Detroit Lions, que também não estava tão bem, um Minnesota Vikings também, que acabou degringolando, mas você tinha um Los Angeles Rams super forte, você tinha um Seattle Seahawks super forte, você tinha um Chicago Bears super forte, um Green Bay Packers bom. Todos esses times aí, na minha opinião, venceriam esse Super Bowl contra virtualmente qualquer time da AFC, porque tem muito mais experiência, tem muito mais calibre, são times preparados há vários anos para vencer. E óbvio, no final só ganha um. E da NFC só um deles tem a chance de ganhar. Então você vê, o jogo do Seattle Seahawks contra o Los Angeles Rams, eu lembro que quando eu tava vendo a final de conferência da NFC, na minha cabeça eu tava, pô, essa é a final, esse é o Super Bowl. Quem ganhar esse jogo é campeão. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não acho que seria nem um pouco diferente se o Rams estivesse no Super Bowl. Talvez fosse até mais fácil, dependendo ali de alguns tipos de contexto de confronto, né? Mas eram times muito mais bem preparados,
com muito mais experiência, muito mais elenco, muito mais peças em diferentes áreas do campo. Hoje a gente viu que o New England, ele tinha uma defesa, né, espetacular, só que o ataque era absolutamente ineficiente. E quando ele estava jogando contra um time que era muito mais coeso no ataque e na defesa, acabava que o ataque não funcionava e a defesa conseguia parar o Seattle até um ponto, mas cedia o field goal. Então o jogo ficou preso ali em pontuação baixa só porque a defesa do New England estava jogando bem. E aí o Seattle fazia 3 pontos, fazia 3 pontos, fazia 3 pontos, e com isso o jogo ficava aberto. Querendo ou não, praticamente ali na metade do jogo, tava 12-0. 12-0 é um placar, beleza, tem ali uma distância, mas são só 2 posses de bola. E é muito mais fácil de um time conseguir reverter isso. A qualquer momento acerta-se um passe, é um touchdown e o jogo tá em aberto. Então a defesa do New England fez a parte dela. Só que o ataque era completamente inexpressivo. No segundo tempo, a pressão aumenta, o tempo vai acabando e o New England tem que começar a tentar mais. O Drake May precisava passar a bola. Ele o jogo inteiro não conseguia se mexer direito no pocket, foi sacado algumas vezes, estava claramente nervoso, principalmente no início do jogo, muito nervoso, e ele não conseguia achar tempo para passar a bola, para fazer as leituras e passar a bola corretamente. Mas pro final, ele parecia ou tá mais tranquilo ou tá mais desesperado. E aí começou a passar a bola, e até deu certo. Ele conseguiu acertar uns bons passes de 40, 50 jardas e deixar o jogo ainda mais ou menos vivo. Só que aí, na sequência, era sempre uma pancada. Então o Seattle faz um touchdown, aí o New England faz uma excelente campanha, faz um TD também. Opa, acho que o jogo tem uma coisa aí. Poxa, mas aí você tem fumble, aí você tem retorno para touchdown, e a cada pancada que o ataque sofria, a defesa do New England sentia muito também no emocional. Isso é normal no futebol americano. A defesa já estava cansada há muito tempo tentando manter o jogo vivo, e o ataque, além de não fazer nada, atrapalhava. Aí é muito difícil da defesa voltar para o campo. Então a gente viu o New England ser punido umas 2 vezes por causa disso. Claramente a defesa estava cansada e não conseguia mais segurar o ataque do Seattle Seahawks, que assim, só não ganhou de 60-10 porque o início do jogo eles não estavam muito precisos. O Sam Darnold estava falhando um pouquinho no detalhe fino ali dos últimos passes e umas terceiras longas. Tiveram alguns drops, alguns passes que eram tipo coisa de meio metro para longe do recebedor. Se ele tivesse sido um pouco mais preciso, cara, esse jogo teria acabado no intervalo, porque em vez de 12, estaria, sei lá, 28-0. E aí o jogo já teria virtualmente acabado. Então ainda ficou competitivo e com algum nível de emoção por causa disso. Mas no final das contas, não tinha o que fazer. O New England Patriots não estava pronto para ser campeão, e esse jogo deixou isso claro. Só que também tem um outro lado. Isso é um grande sinal para os torcedores do New England Patriots, porque é um time que mesmo sem estar pronto para ser campeão, chegou lá, chegou no Super Bowl. Não foi competitivo, mas tudo bem, não era para ser competitivo. Se o New England fosse competitivo contra o Seattle Seahawks, esse Seattle hoje não, né? Ontem, porque esse vídeo está saindo na segunda-feira, seria absolutamente impressionante. A gente estaria vendo aí o começo de uma dinastia brutal, porque um time muito novo estaria vencendo de um time pronto. Né? Então, na verdade, é um bom sinal para os torcedores e para os jogadores do New England Patriots, porque foi só um primeiro gostinho, e eu acho que esse time ainda vai ser um contender mais poderoso com o passar dos anos. Obviamente, se o Drake May se mantiver nessa linha de desenvolvimento, que parece que ele agora tá, ele deve vir a fazer grandes coisas e ser competitivo, que também não quer dizer que ele vai ganhar nada, porque na NFL é difícil. Tem vários caras aí que estão há mó tempão jogando, vídeo de Josh Allen, e não conseguem ganhar, não conseguem nem chegar no Super Bowl, porque a competição é muito, muito dura. Só que todo o mérito pro Seattle Seahawks nesse Super Bowl, o time jogou muito bem, todo mundo ali é muito merecedor, e nem precisou que os caras jogassem, né? Tipo, o Jackson Smith-Njigba saiu até na metade do jogo, acho que ele teve uma concussão, algo do gênero, e ele é um cara importantíssimo, e ele nem precisou jogar para esse time ir longe, né? O Cooper Kupp também não. A gente mal via grandes nomes desse Seattle jogando hoje, e mesmo assim foram dominantes do início ao fim. É um time merecedor. É um time que estava buscando isso há muito tempo, há muitos anos. Teve troca de técnico há algum tempo atrás, mudou totalmente ali uma filosofia que tinha daquela época anterior do Russell Wilson, que tinha sido também muito vitoriosa, chegou a ser campeão e depois perdeu, né? A vingança contra aquele fatídico Super Bowl da 1 jarda, em que em vez de correr com a bola e ganhar o jogo, o Russell Wilson resolveu passar e aí, efeito bola de neve, acabou perdendo pro próprio New England do Tom Brady lá atrás. Dessa vez o Seattle jogou direitinho do início ao fim e não deu chance para que algo diferente de uma vitória acontecesse. Parabéns ao Seattle Seahawks.
E ano que vem, na próxima temporada, eu espero que o meu time, Pittsburgh Steelers, vença o Super Bowl. Mas eu não acho que isso vai acontecer, porque esse time é uma várzea. Agradeço muito os views de todos. Estamos voltando com os vídeos do canal. Esse ano, mesmo com fora de época, né, do futebol americano, que só volta lá para agosto, setembro, eu vou lançar uns vídeos também de futebol americano, contando algumas outras coisas. Algumas histórias, algumas coisas antigas sobre a liga, sobre os times, contando um pouco as histórias dos times, né, que eu acho que são bem interessantes, principalmente de alguns. Eu vou trazer esse conteúdo para não ficar sem conteúdo de futebol americano também no canal nesse primeiro semestre. Beleza? Agradeço muito os views de todos, um forte abraço e até a próxima.